Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Vozão TV. Estamos dando início à coletiva de imprensa com o presidente João Paulo Silva. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Para dar início aqui ao ciclo de perguntas, o Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa tarde, Abreu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros aqui de imprensa. Eu estou ganhando tempo também enquanto eu ligo meus equipamentos. Presidente, mudança de treinador e você já em busca de um novo técnico, né? Há muitas críticas, eu acho que elas não são infundadas, elas são reais em relação à troca de treinadores do Ceará. Eu queria saber o que a direção do Ceará pensa em relação a isso. Um ciclo assim muito pequeno de cada treinador, mudanças que têm acontecido de forma muito rápida e se vocês julgam que é errado, se for esse o caso, qual o planejamento de vocês para que tenhamos um treinador, o Ceará tenha um treinador mais longevo, com maior tempo no cargo, com maior probabilidade também de conseguir os seus intentos e aquilo que é planejamento do clube? Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Boa sua pergunta. Considero sim, né, fato, que foi um erro. Tá? Não se muda 4 treinadores numa temporada e dizer que é normal. Tá? Mas assim, a gente tem que continuar trabalhando. Eu ainda acredito, tá? Acredito pelo elenco que tenha, mas para isso a gente precisa tomar algumas medidas e infelizmente eu tive que mudar o treinador por conta de resultados. Presidente, aqui, prazer estar falando com você. Horácio Neto, do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Presidente, é o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre a formação do elenco do Ceará, tá certo? Até você já adiantou um pouco, falando que o elenco do Ceará, na sua visão, era até dos favoritos a conquistar o título da Série B. E eu concordo que, de fato, a formação do elenco, você vê os nomes até pelo plantel do titular ou reserva, muitos ali seriam titulares de times da Série B ou até titulares de times da Série A. Mas o ponto que eu queria falar é da formação como um todo. Passaram 3 treinadores, você teve que acabar acatando o pedido de um treinador ou outro, e principalmente a questão da defesa do Ceará, ela foi um pouco abdicada. Se a gente puder observar, o único reforço do Ceará na temporada como zagueiro, antes, né, do primeiro semestre, na primeira janela, foi o Thiago Panussá. E outros 2 reforços só chegaram na janela do meio do ano, que foi o Sidney e o Lucas Ribeiro, que nem estreou. A lateral também foi um problema do Ceará em todo esse período. Só o Varley se trouxe titular. O Danilo Barcelos foi um jogador que não conseguiu se provar. Hoje são, se eu não me engano, 3 laterais esquerdos no elenco, com o Formiga que sofre com algumas lesões e o titular que chegou no meio do ano, o Paulo Vitor. Lateral direito a gente tem também alguns jogadores que não trazem tanta confiança, como o Michel Macedo, tanto é que é usado um volante para fazer a lateral direita. Abordando ainda sobre essa montagem do elenco, o que é que você acha que teve de equívoco nessa montagem? O que é que você acha que por isso não foi tão perfeito assim? O que poderia ter sido melhor no elenco do Ceará? Porque, concordo com você, o elenco é bom, poderia render mais, apesar de algumas críticas em relação à montagem, não tenho como negar que é um dos melhores da Série B. Bem, Horácio, boa tarde. Assim, fazendo uma avaliação do nosso elenco, né, a maioria desses jogadores aí, né, ou jogaram, né, ou estavam em clubes de Série A, né, então sinal que tem qualidade, isso aí é fato. Eu acho que assim, a montagem do elenco, na minha opinião, não foi tanto erro. Eu acho que a gente procurou trabalhar bem, assim, a maioria desses jogadores tiveram oportunidade, salvo me engano aí uns 2, 3. Você falou do Lucas, o Lucas era um jogador remanescente do ano passado, mas estava sob lesão, voltou agora, né? Então, eu acho que assim, o elenco tem muita qualidade. Tá? Infelizmente, a gente não conseguiu ainda achar uma formação ideal para que esse elenco apresente os resultados que a gente espera. Tá? Por exemplo, se a gente vê, do início da minha gestão para cá, eu trouxe 13 jogadores. Dos 13, 70% estavam em clubes de Série A. Né? O Saulo estava no exterior junto com o Sidney, o Pedrinho e o Pulga estavam em clubes de Série C, e só o Bruno, que é o goleiro titular, que não chegou nem a jogar a competição de Série D, porque nós tiramos ele ainda no fim do Campeonato Gaúcho. Então, assim, eu acho que o elenco, eu não tenho muito o que falar do elenco. Talvez uma observação e uma crítica que eu faço, aí eu me responsabilizo por isso, que eu acho que o elenco é muito grande, e isso às vezes atrapalha, tá? Isso às vezes atrapalha você ter muitas opções, tá? Às vezes você
acaba tirando, querendo deixar de insistir num jogador porque tem outro, e aí acaba não tendo um padrão de jogo. Tá? Então eu acho que é muito mais nessa linha, tá? Eu trago muito essa responsabilidade para mim, tá? Porque o elenco hoje nós temos, se eu não me engano, 38 jogadores, né? Então é um elenco muito grande, talvez o maior elenco da Série B. Tá? Então eu vejo que não pela questão, como eu falei, não pela questão da qualidade, mas talvez a questão da qualidade, da quantidade, que isso acaba, de certa forma, podendo atrapalhar. Presidente, boa tarde. Alisson Lima, Rádio Difusão. Presidente, o clube lançou agora há pouco uma nota, né, de repúdio. Acredito que o senhor tenha acesso a ela. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Bem, Alisson, boa tarde. É assim, eu tenho o maior respeito pelo torcedor do Ceará. Sempre tive e sempre terei. Porque no dia que eu sair daqui eu vou continuar sendo torcedor. Mas assim, e tenho um carinho enorme. Tá? Entendo o momento de crítica do torcedor. Ele tem total razão. Eu não tenho problema com críticas. Às vezes eu vejo vocês colocando críticas. Para mim isso não me importa, porque eu acho que a crítica, pelo menos eu encaro ela como um amadurecimento para mim, um aprendizado. Eu estou aqui tentando também aprender. Eu não sei de tudo, não sou o dono da razão. Eu tenho humildade para dizer isso, tá? Quando eu assumi esse cargo, eu sabia da responsabilidade, estou firme, tá? Mas, assim, o que está acontecendo está passando dos limites, né? Pessoas que estão recebendo ameaças, eu estou recebendo ameaças, sabe? Que eu não vim para o Ceará para brincar, certo? Eu vim para o Ceará com todo o respeito que eu tenho a essa instituição, e sempre terei, tá? E as pessoas que fazem a instituição. Mas, assim, isso aqui não vai ser um trabalho meu, eu vou entregar de fato às autoridades, porque eu acho que já passou do limite, são muitas mentiras, é muito fake news. Eu, por exemplo, eu tenho quase 30 anos de mercado financeiro. O mercado financeiro é um dos mercados mais sérios, que tem maior credibilidade em qualquer país do mundo. Se eu não fosse uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, eu não estaria nesse mercado ainda, tá? Eu tenho certeza que ninguém tem o que falar de mim em relação à desonestidade. Podem falar, podem me criticar, que eu não sou, eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu entendo, eu aceito e respeito. Mas dizer que eu sou desonesto, que eu estou fazendo um trabalho que não é sério, isso não é verdade. Eu vim para o Ceará para tentar, eu estou dando o meu melhor. O meu melhor. Infelizmente, os resultados de campo não estão dando certo. Isso é fato. E eu entendo e respeito o torcedor. Eu respondo a diversos torcedores. Se o torcedor mandar mensagem para mim, eu vou responder. Desde que ele me trate de forma educada. Tá? Porque se eu estivesse aqui fazendo alguma coisa que denegresse a imagem do clube, da instituição, eu colocaria a minha carapuçazinha e saía do clube. Tá? Mas eu não estou fazendo isso. Tenho certeza que as pessoas que estão do meu lado também. Tá? Então, assim, eu fico triste, fico chateado e acho que passou do limite. Chegou a hora, tá, da gente entregar essa pauta, e eu tenho certeza que essas pessoas que estão fazendo isso, todas elas vão ter que responder e aí vão ter que pagar de alguma forma. João Paulo, boa tarde. Aqui é Samuel Conrado, Rádio Verdinha, da TV Diário. A gente veio com muitos questionamentos para a coletiva, e uma delas é com a queda do Guto Ferreira. O Ceará já tem um novo treinador, já está acertado, está encaminhado um novo técnico para a Série B. E também o que tem a dizer sobre Juliano Camargo e Albeci Júnior? Os dois permanecem no Alvinegro de Porangabuçu? Bem, Samuel, boa tarde. Como eu falei aqui, infelizmente, eu não queria de fato ter tirado o Guto, gosto muito do profissional, mas infelizmente no futebol, quando você não tem resultado, você tem que mexer de alguma forma, né? O Guto teve uma passagem muito vitoriosa a primeira vez, né? Chegou a ser bicampeão da Copa do Nordeste, a gente fez uma boa campanha na Série A em 2020, mas infelizmente cada um tem o seu momento, né? Então eu tenho aqui só o que agradecer o trabalho, a consideração dele ter vindo, peço desculpa a ele, expliquei, conversei com ele ontem. O Guto tem um carinho enorme por ele, e uma pessoa que eu fiz amizade que vai além, né, do futebol. Com relação ao Albeci e ao Juliano, eles vão continuar, conversei com ambos, tá? A ideia é a gente
mantê-los, tá? E estou trazendo, eu ainda não fechei o treinador, espero que eu esteja fechando ainda hoje, tá? E aí eu devo estar anunciando aí para vocês. É um treinador que eu acredito que tem a característica do que a gente está precisando, certo? Então, eu acredito que... Eu tenho certeza que sábado ele já estará aqui para fazer o jogo, tá? Presidente, Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Eu queria lhe indagar nessa linha do comando técnico. Como é que está sendo ir ao mercado novamente, buscar um novo treinador, no momento atual da temporada, que já se tem um ano que vem muito perto, mas que não dá para jogar a toalha ainda dessa temporada, porque ainda tem 13 jogos ainda para serem disputados. Como é que está sendo essa busca por um treinador? Qual é o perfil que o Ceará está buscando de um treinador? E se esse treinador que vai chegar já é alguém com um negócio, com vínculo, já também pensando na temporada 2024 e com prazo de contrato até lá? Bem, Rodrigo, boa tarde. Muito boa a sua pergunta. Assim, o perfil do treinador que eu quero é um treinador que faça uma gestão de grupo, tá? Que já conhece o elenco, que já conhece a competição, tá? Então, a ideia é sim trazer esse treinador para ele já fazer a temporada de 24, tá? É fato que essa coisa o ponto negativo de você ter que ficar mudando de treinador, isso acaba atrapalhando o mercado, isso aí é fato, né? Você cria uma instabilidade, né? que acaba gerando aí um desconforto para os profissionais, tá? Mas assim, o Ceará é um clube que tem muita credibilidade. Todas as pessoas que eu conversei, eu não conversei de fato só com um treinador, tá? Conversei aí com mais 2 treinadores, no total de 3. Tá? Um ficou muito interessado no projeto, mas não quis abraçar nesse momento, porque estava com outro projeto, não queria trabalhar mais esse ano. Mas ficou feliz com o reconhecimento, aquela situação toda da gente estar mostrando o projeto do clube, né? Então, assim, mas o Ceará é um clube que tem muita credibilidade. Os treinadores, eles gostam muito do elenco do Ceará, mesmo sabendo que o acesso é difícil, mas ainda temos 1/3 do campeonato, né? Então a gente ainda está muito na nossa mão a gente conseguir virar essa chave, tá? Então, assim, eu não vou jogar a toalha de jeito nenhum. Eu sei que não é fácil. A minha expectativa é que esse nome chegue, tá, no máximo até amanhã, que ele já treine o elenco na quinta e na sexta e que a gente possa fazer um bom jogo ainda. Eu sei que não muito o perfil dele, mas assim, aquela coisa de uma pessoa nova de repente pode estar oxigenando e está nos ajudando aí a gente buscar isso aí. João Paulo, boa tarde. Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News. Agora, do dia 3 até o dia 15 de setembro, vai ser uma mini janela para os jogadores dos times que foram desclassificados na Série C. O Ceará vai ao mercado, vai depender do novo treinador? E responda uma coisa, era a opção do treinador, ex-treinador do Ceará, o Guilherme Castilho. Qual o motivo do Guilherme Castilho, 2 partidas seguidas e outras partidas que ele não foi sequer relacionado, o maior investimento do Ceará nos últimos anos? Como é que está essa questão do Guilherme Castilho, presidente? Bem, Marquezinho, boa tarde. Não pretendo mais contratar ninguém esse ano, tá? De fato, o que eu tenho é contratado já um jogador para o próximo ano, já tem um pré-contrato, mas ele só vai se apresentar no dia 2 de janeiro. Tá? Então, eu não pretendo mais contratar, como eu falei, eu acho que o elenco do Ceará já está muito grande. Tá? Então, a gente não vai... Eu não vou contratar mais ninguém agora nessa possível abertura aí de janela, né? Com relação ao Castilho, na verdade, era uma opção técnica mesmo, tá? Que tinha outros jogadores que estavam à frente, e aí, na verdade, era a opção do treinador mesmo. Nada de diferente disso, certo? Presidente, boa tarde. Sérgio Cavalcante, Rádio Cidade, Líder FM. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de citar aqui alguns fatos que acontecem, né? E a gente tem alguns amigos que moram fora do estado e eles não conseguem até hoje entender como é que o Ceará não está ali no grupo pelo menos no grupo dos 4, né? Porque se trata de uma grande força do futebol nordestino, entrou como favorito ao título da Série B,
Então, esses amigos não conseguem entender até pelo elenco que foi montado, o elenco que foi formado. Mas, saindo dessa parte, eu gostaria de saber do presidente do Ceará, João Paulo Silva, como fica a situação do elenco, né, desses jogadores que estão. O Ceará vai se desfazer de alguém, de algum jogador, ou se permanece todo mundo? O Ceará continua nessa briga, nessa luta, nesse empenho para tentar essa vaga ainda para a Série A do Campeonato Brasileiro, presidente? Obrigado. Bem, Sérgio, boa tarde. Sim, como eu falei, a gente vai buscar, vamos brigar, tá? Eu acho que ainda, mesmo que tenha um percentual baixo, mesmo sabendo das dificuldades, mas eu acho que ainda é possível, depende muito só do Ceará. É óbvio que não, eu falo assim, depende da gente se a gente conseguir virar a chave, é isso que eu quero dizer, né? Mas assim, eu ainda acredito, tá? Ontem nós tivemos uma conversa com o elenco também tem esse mesmo sentimento, tá? Assim, eu acho que ontem é uma conversa que para todo mundo refletir sobre o momento, para a gente poder se ajudar, cada um colocar em mente que ainda é possível, que ainda existe a possibilidade. E com relação ao nosso elenco, nós temos hoje 18 jogadores que têm contratos até o próximo ano, tá? E eu ainda não, para te falar a verdade, não sentei com nenhum atleta ainda sobre uma possível renovação de quem não tem contrato, tá? Então eu quero deixar isso mais para frente. É óbvio que a gente ainda vai analisar caso a caso, né? Eu já estou começando a analisar o planejamento para a gente já para o próximo ano, para 2024, principalmente do departamento de futebol. Então, assim, eu não vou falar que eu posso te falar isso, que de fato eu ainda não decidi, mas eu quero ver isso mais um pouco na frente. Eu quero estar focado agora nesses jogos da Série B para ver se a gente entra no campeonato de fato. Presidente João Paulo, aqui atrás, Eduardo Trovão, futebolês, tudo bom? Boa tarde para você, boa tarde aos colegas de imprensa, o torcedor que está ligado também. Eu tenho a sensação de que o Ceará vive hoje é muito mais um sintoma de um problema bem maior do que uma Série B frustrante ou um ano frustrante. O Ceará voltou para a Série A em 2018, brigou para não cair, em 2019 brigou para não cair, 2021 teve as melhores campanhas e 22 brigou para não cair, mas não conseguiu escapar e está jogando a Série B desse ano. Você também pensa nisso? Não seria talvez hora de uma mudança mais radical e maior de mentalidade, estruturalmente falando, da diretoria como um todo, não mudando nomes, mas mudando principalmente mentalidade? Será que esse não é o maior problema do Ceará? Bem, Eduardo, boa tarde, muito boa a sua pergunta, tá? Eu venho conversando isso, assim, eu assumi o clube de fato como presidente agora no final de março, né? E nesse intervalo aí a gente jogou 2 competições e depois entramos numa Série B que, como eu falei, nós éramos favoritos para tá jogando a Série B aqui de forma tranquila, já está perto do nosso acesso, né? Mas infelizmente isso não fugiu um pouco do nosso desejo. Mas eu sempre falo, eu acho que a gente tem que mudar sim a mentalidade. Eu acho que a mentalidade hoje do clube, tá, é uma mentalidade muito de aceitação, certo? A gente tem que mudar essa mentalidade de aceitação para uma mentalidade vitoriosa. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que estar, sabe, assim, às vezes eu vejo e eu pretendo sim mudar isso. Tá, eu sei que não é uma coisa tão simples, mas isso está no meu planejamento, isso é uma das minhas pautas que eu quero implantar aqui dentro do Ceará. A gente criar uma atmosfera vitoriosa, tá? A gente criar uma atmosfera saindo da aceitação, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Em 2018, vocês acompanharam, vocês viram ali que a gente até a 12ª rodada, se eu não me engano, do primeiro turno, o time era lanterna, né? Se eu não me engano, o Lisca chegou ali na 9ª rodada, nós tínhamos 5 pontos. Mas um cara que mudou muito a mentalidade nossa naquele momento de sabe assim, instigar, de ir para cima, de mudar, tirar todo mundo de uma acomodação e jogar para uma linha de risco mesmo, assim, uma linha, foi o Lisca.
Tanto é que o que a gente fez foi, né, praticamente impossível, ninguém acreditava. Né? Um time que foi lanterna mais da metade de um turno, conseguir escapar faltando ainda uma rodada antes. Então eu acho que é isso que a gente precisa, é tirar as pessoas de uma zona de conforto, trazer profissionais que realmente venham trazer essa mentalidade, sabe? Não digo tirar ninguém, mas eu digo trazer outras pessoas que tenham essa mentalidade de estar todo o tempo provocando esse tipo de desafios, né? Para a gente realmente mudar, a gente tirar essa situação de aceitação que está tudo bom, né? Então, eu acho que é isso. Assim, um dos meus propósitos dentro do meu planejamento para o próximo ano seria, um deles é isso, é mudar essa mentalidade das pessoas que estão aqui dentro, principalmente, né, que vivem o dia a dia, para virar uma mente vitoriosa. Boa tarde, João Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos. André Almeida, Sistema Verdes Mares. Com base muito na linha do que o Trovão falou também, você fala nessa mudança. Por que, então, da manutenção do departamento de futebol, do Albeci, que é o diretor, e do Juliano Camargo? Queria que você falasse sobre isso. E o Ceará vai para o 4º treinador nesse ano. No ano passado, foram 5. Você não era ainda o presidente, mas participava também da gestão. 9 treinadores em menos de 2 anos. Uma reflexão, uma autocrítica que vocês fazem, além de contratar ou demitir treinador, de contratar ou demitir jogador, ou mesmo executivos. Qual é a autocrítica que você faz da gestão, do modo de fazer futebol do Ceará? Bem, André, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, com relação a isso, o que é que eu penso, tá? Assim, você perguntou primeiro do Albeci, do Juliano, né? Como eu já estou mudando o treinador, eu acho que tem que ter pessoas aqui também para estar passando o dia a dia. Eu também não posso, dentro de um departamento, tirar todo mundo, né? Então, assim, a gente conversou, tá? Assim, com os 2 profissionais, tá? Assim, eu vejo o dia a dia. Infelizmente, no futebol, né? Quando não se tem resultado, não necessariamente quer dizer que está tudo errado, né? Às vezes o problema são outros, não é fácil também eu estar apontando o dedo para A, para B, para C, tá? Mas, assim, concordo contigo, realmente é um erro de planejamento de futebol, lógico, não é normal você ter dentro de 2 anos, né, 9 treinadores, que desses 9 apenas um pediu para sair, né, desses 9 apenas, quando pede para sair, aí é uma outra questão que às vezes não dá. Foi o caso do Dorival, o Robson na época não conseguiu segurar porque ele recebeu uma proposta e o Flamengo pagou a multa, não tem muito o que fazer, mas realmente não é uma coisa normal. Eu torço muito, eu estou buscando muito, até falei em entrevistas anteriores que um treinador que eu julgava assim, que fosse esse treinador que ia dar a virada de chave, seria o Thiago Nunes, tá? Mas infelizmente, assim, na época eu não estava como presidente, não era uma decisão minha, tá? Mas eu busco muito esse treinador que venha fazer um trabalho de médio e longo prazo dentro do clube, porque eu acho que aí é o sinônimo realmente do sucesso dentro do futebol. Boa tarde, João Paulo. Raíza Martins, do Globo Esporte. Agora há pouco você respondeu a pergunta de um colega de imprensa falando sobre o time entrar no campeonato. Como é que, de alguma forma, o torcedor do Ceará pode acreditar que agora, né, há 13 rodadas para o fim da Série B, o time vai, de fato, entrar para o campeonato, né, para poder conquistar esse acesso? E, principalmente, como é que esse técnico já vai chegar pressionado também pela torcida, não necessariamente o técnico, mas pelo resultado que o time vem apresentando, tendo um confronto tão importante sábado, né, contra o Criciúma, vai ter basicamente aí 2 dias para conversar e tentar motivar esse time. Bem, Raíssa, boa tarde. Assim, a gente tem 2 jogos em casa, né? Sábado contra o Criciúma e na próxima quarta contra o Londrina, né? Então, acredito muito que a gente possa ter uma condição boa de ganhar esses 2 jogos, né? Somar 6 pontos. E aí, assim, eu acho
que ainda vão faltar, né, de fato, 11 rodadas, e eu espero que a gente esteja próximo ali, uma diferença de 4 a 5 pontos. Então, eu acho que ainda está muito dentro da nossa expectativa, porque a gente ainda tem, na reta final, ainda tem alguns confrontos diretos. Por exemplo, o Ceará joga com o Sport, joga com Vila Nova, com o Novo Horizontino, então com todos esses times que estão acima da gente nesse momento, né? Então tem o Mirassol. Então, assim, eu acho que se a gente souber, se a gente conseguir ter um bom resultado de vitória nesses próximos 2 jogos, a gente vai ganhar uma confiança para seguir em busca disso aí. Bruno Craveiro, pro VozãoCast. João Paulo, muito boa tarde. Prazer Bruno. Em falar com você. João Paulo, você é muito direto até na minha afirmação. Eu acredito que o ano do Ceará deu errado. A gente não pode menosprezar o título da Copa do Nordeste, mas em 2023, o ano do Ceará, der certo ou errado, dependia exclusivamente do acesso. Nós estamos chegando, faltando 13 rodadas para o fim, precisando de 9 ou 10 vitórias para carimbar um possível passaporte ao acesso a 2024. E com todo respeito, mesmo que o Ceará consiga esse acesso agora, vai ser muito mais obra do acaso que de fato de planejamento e estrutura. O fato do ano ter dado errado até perpassa outros fatores além da sua figura. Talvez perpasse uma crise política no Ceará que vem se estendendo há 2 anos, talvez perpasse pessoas que estão na direção, que têm poder de decisão e não são remuneradas ou têm dedicação exclusiva ao clube. Talvez perpasse um conselho deliberativo que é dividido em 2 grupos, que se degladeiam com o poder político e acabam prejudicando o clube. Se o Ceará quer subir em 2024, a primeira coisa que a gente precisa consolidar é qual foi o erro de 2023. Então eu estou aqui para te perguntar, não uma explicação, não uma desculpa, não uma prospecção para o ano que vem, mas na tua visão de alguém que vive o clube todos os dias, qual é o diagnóstico do Ceará de 2023 ter dado tão errado até agora? Bem, Bruno, boa tarde. Vamos lá. No meu ponto de vista, né, como eu estava falando, né, tiveram algumas coisas. A gente veio de um rebaixamento, né, de uma mudança de presidente. Isso acaba, de qualquer forma, isso aí acaba gerando uma desconfiança, um desconforto, até das pessoas que fazem o dia a dia do futebol, uma insegurança, tá? Isso aí é fato, tá? Você acaba, esse movimento acaba atrapalhando internamente, tá? Então, assim, eu assumi o clube no final de março, como eu falei para vocês, a gente já teve na verdade, no dia que eu assumi o clube, já teve uma semifinal de Copa do Nordeste, que era um clássico, né? E depois, em seguida, 2 finais. Então, assim, você tem que estar muito concentrado para isso, e isso acaba, de qualquer forma, não tendo dúvida que isso existe um desgaste. Mas também não quero colocar a culpa nisso, tá? Eu acho que, assim, eu trago essa responsabilidade para mim como presidente, certo? Não vou fugir dessa responsabilidade jamais. Eu acho que quem está aqui não pode. Assumo meus erros. Acho que houve erros, sim. Como eu falei aqui, você está no 4º treinador de um ano. É óbvio que as coisas não podem terem saído corretas, né? Mas é como eu falo, tá? Assim, infelizmente no futebol, quando não se tem resultado, também nem tudo está errado. A gente tem os processos também do futebol que são bem definidos, que é obviamente que a gente quer implantar novas ferramentas, investir mais para a gente trazer novas pessoas para dentro, aquilo que eu falei, a questão da mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade interna, a gente precisa brigar com fome das coisas aqui, entendeu? Então, eu acho que passa muito por isso, certo? Acho que, assim, passa muito por isso, mas como eu falei, eu não vou jogar a toalha, tá? Eu sei que se a gente conseguir, eu também vou dar... Óbvio que tem um mérito muito dos atletas, tá? Porque quem vai ter condições de conseguir isso dentro de campo são eles, né? Então... Mas, assim, eu não joguei a toalha, mas, obviamente, que eu também já estou pensando no ano de 24, tá? Então, eu acho que o caminho é esse. Agora, obviamente, que muita coisa tem que mudar, tá? Eu acho que a gente precisa ter união, tá? Assim, eu acho que a gente está discutindo
situações internas não são boas. Quando eu assumi o clube, quem me conhece sabe, eu tenho procurado receber todo mundo, a gente conversa, eu sou aberto, tá? Eu escuto todo mundo, então eu preciso de mais gente, de pessoas que venham, né, dar de fato, eu dou essa liberdade de estar dando essa opinião. Tá? Não sou, em momento algum, uma pessoa fechada e longe disso de querer ser o dono da razão, porque eu não sou. Estou aqui também aprendendo, né? Estou no clube há quase 10 anos, mas estou numa função diferente, de uma outra responsabilidade. Né? A minha área é financeira, mas assim, preciso de realmente de pessoas que venham me ajudar, que venham pessoas com o mesmo propósito, de fazer o Ceará cada vez maior. João Paulo, Tony Mota aqui da Rádio Assunção, tudo bem? Você quase responde aqui a minha pergunta, mas eu vou dar continuidade e vou perguntar a você o seguinte: dentro desse prazo que você já está como presidente do Ceará, e fazendo aí uma autoanálise e um comparativo do que foi a gestão do Robson de Castro, que muita gente vincula o seu nome ao Robson de Castro, uma continuidade de administração. E eu queria saber o que é que você faz de diferente para que isso não venha a ser comparado e que realmente o Ceará possa sair desse momento que ele se encontra muito ruim. E se puder também dizer se o Mancini é um dos nomes. Bem, Tony, boa tarde. Assim, eu tenho um maior respeito pelo Robson, né? Fui diretor financeiro da gestão dele durante 8 anos. Mas o que eu posso dizer para as pessoas, e eu acho que quem me conhece sabe, eu tenho um perfil totalmente diferente do Robson. Tá? Eu acho que assim, do instante, não concordo que é uma continuidade de gestão. Eu, até para fazer uma ressalva, eu mantive algumas pessoas da diretoria anterior, porque eram pessoas chaves, tá? Nos seus departamentos, que eu também não podia mudar tudo. Tá? Também não podia mudar tudo de uma vez, mas quero dizer também que nenhum diretor, todos sabem que ninguém tem cadeira cativa aqui no Ceará, certo? Mas são pessoas que estão me ajudando e que ajudaram a crescer o programa do que a gente vem desenvolvendo dentro do clube em termos de gestão, certo? E assim, sou uma pessoa muito aberta, tá? Estou tentando fazer o possível para acertar, certo? Não é fácil, a gente sabe da dificuldade do momento que o clube vem enfrentando, mas eu estou firme, certo? Eu tenho que ter muita resiliência, tá? Mas assim, o que eu quero dizer é que sou uma pessoa totalmente diferente, tá? Quem me conhece sabe disso, tá? E com relação ao Mancini, que você me perguntou, é um dos nomes, sim, tá? Mas não tem nada certo. Boa tarde, presidente. Sou Rafaela Brasileira, do site meuvozão.com e faço parte da mídia independente. Vou pegar um pouco do gancho do Bruno Craveiro, que fala muito do ano de 2023. Existe uma frase que muitos jogadores usam, né? Aquela história de 1% de chance, 99% de fé. E lógico que vai passar por uma mudança de treinador, novos ares, até mesmo abre portas para que novos jogadores que não atuaram, não tiveram tanta oportunidade, possam voltar a ter até mais aquele ânimo de querer ajudar. Mas, à vista do que a gente tem hoje, o Ceará não consegue desempenhar em campo o que ele tem de qualidade no papel. De que forma se tem trabalhado internamente? O senhor falou que já se pensa em 2024, desculpa. Mas de que forma se tem trabalhado internamente nessa chance que hoje em dia, neste atual momento, é maior de não acontecer o acesso do que acontecer? Bem, Rafaela, boa tarde. Não, é lógico, né? O percentual hoje de possibilidade de acesso chega aí, se eu não me engano, 6, 7%, né? Mas como eu falei, né? Eu acho que assim, a gente tem um elenco de muita qualidade. Eu acho que assim, o treinador que vai chegar, ele tem total condição, é um treinador experiente, tá? Assim, ele acredita no desafio que ele está vindo, porque ele sabe do elenco que tem, né? Ele está vindo também pelas pessoas que hoje fazem um clube, né? Então, a gente tem que acreditar, né? Então, como eu falei aqui, ontem a gente teve uma conversa com os atletas para cada um também fazer uma reflexão do que pode melhorar, do que eu acho que isso passa por todo mundo. Eu sempre falei, a responsabilidade
do clube é minha como presidente, né? Mas eu acho que cada um também tem que ter essa consciência de que pode ajudar, né? Eu tenho só desculpa a pedir o torcedor, também estou muito incomodado. Eu entendo o lado do torcedor, de realmente estar chateado, ele tem total razão. Como eu falei aqui, o Ceará é um clube que entrou como favorito não só para subir, mas para ser campeão da Série B. E infelizmente já se passaram 2/3 do campeonato e a gente de fato ainda não mostrou nem de que fato o Ceará veio para a competição. Mas eu espero que como ainda existe essa possibilidade, eu espero que a gente possa, com o novo treinador, dar uma virada de chave e brigar até o final para a gente conseguir. Boa tarde, João Paulo. Matheus Moura, do Jornal O Povo. Eu tenho 2 perguntas, aproveitar aqui o espaço, né? A primeira, entrevista ao O Povo, você disse que ter esse treinador longevo é uma virada de chave para obter bons resultados, né? Você já explicou um pouco sobre essas demissões anteriores, mas eu quero saber do próximo treinador. Qual foi o projeto que você apresentou para esses nomes que vocês buscaram? Qual o projeto que você apresentou para eles? E se eles chegam com respaldo, né, para caso o acesso não aconteça, eles continuem o trabalho em 2024? E a segunda pergunta é sobre, você falou também sobre acomodação, de tirar as pessoas de dentro do clube de uma zona de conforto, de uma zona de acomodação. Você sente, pela sua percepção do dia a dia, que o elenco está acomodado? Como é que está sendo as cobranças, né, aos jogadores? Como é que tem sido essas conversas? Bem, Matheus, boa tarde. Na verdade, assim, a questão da mentalidade que eu falo de uma forma geral, tá? Eu falo questão de mentalidade, tá? Que a gente precisa mudar a mentalidade de aceitação, que isso aqui tá bom, para vitoriosa, para não aceitar menos do que não seja uma vitória. É isso que eu falo. E com relação ao treinador, assim, a ideia, dentro do que a gente está conversando, sim, é ele passar pelo projeto, né, de 2024 também. Como eu falei, uma coisa interessante, ele ainda acredita na busca do acesso e também pela qualidade dos nossos jogadores, foi uma coisa que chamou a atenção, tá? Mas assim, dentro do que a gente está conversando, seria esse treinador para já fazer a nossa temporada de 2024, tá? Agradecemos a todos os jornalistas presentes aqui na coletiva de imprensa, agradecemos a quem nos acompanhou ao vivo na Vozão TV e ao presidente João Paulo Silva. Até a próxima. Obrigado.